Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 18º domingo do tempo comum. Semana passada eu já dizia que nós havíamos começado o capítulo 6 do Evangelho de São João, que é o chamado discurso do pão da vida. A partir da multiplicação dos pães, Jesus vai fazendo um discurso em que ele se declara como o verdadeiro pão da vida que alimenta a nossa alma. Já era uma prefiguração da Eucaristia que hoje nós celebramos e que nós temos de forma concreta em cada missa que nós celebramos. E o Evangelho de hoje, a liturgia pulou alguns versículos, mas o Evangelho de hoje é continuidade do capítulo 6 do Evangelho de São João. Então, semana passada nós ouvimos que Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães, como prefiguração da Eucaristia. A parte que a liturgia omite é uma parte que Jesus caminhou sobre as águas, atravessou para o outro lado, e agora nós entramos no Evangelho de hoje. Por isso que as pessoas perguntam: Rabi, quando chegaste aqui? Porque Jesus havia caminhado sobre as águas e havia chegado na região de Cafarnaum. E aquelas pessoas que viram Jesus fazer a multiplicação dos pães, que viram aquele sinal concreto, que foram alimentados fisicamente, eles vão atrás de Jesus, e Jesus faz uma correção àquele povo. Jesus fala assim: olha, vocês não estão aqui simplesmente porque viram sinais, mas porque comeram pão e ficaste satisfeitos. Jesus fez uma correção ali, porque no fundo, eles estavam fazendo o quê? Carregando o interesse. Eles estavam indo atrás de Jesus, buscando mais um sinal, buscando algo que fizesse com que fisicamente eles fossem saciados. Por isso que a partir dessa liturgia de hoje, nessa homilia, nós podemos, na homilia que eu vou fazer agora, nós podemos tirar 3 ensinamentos dessa liturgia, tanto do Evangelho quanto das leituras. E o primeiro ensinamento é esse: se Jesus corrigiu aquele povo que estava indo atrás dele, que queria mais algum sinal visível, que queria mais uma necessidade material, o que nós podemos aprender? O que nós precisamos aprender? Que a nossa caminhada de fé não é caminhar com Jesus, não é seguir os passos de Jesus, sempre esperando aquilo que materialmente Ele pode nos oferecer. Claro que Ele pode oferecer. Claro que Jesus pode dar sinais na nossa vida. Claro que Jesus pode realizar uma coisa extraordinária. Ele pode. Mas Ele mesmo disse no Evangelho: qual que é a obra de Deus? É que acrediteis no Filho do Homem. Quem faz uma experiência de fé concreta, quem vai aprofundando a sua experiência de fé, não fica preocupado se Jesus vai conceder isso ou aquilo materialmente, mas é alguém que pouco a pouco vai fazendo uma experiência, encontrando a identidade de Jesus. Eu busco Jesus, eu sigo Jesus, não aquilo que Ele pode me oferecer. São duas coisas muito diferentes. Uma coisa é eu seguir Jesus, a pessoa dele, aprender com ele, naquilo que ele vai me ensinar. Outra coisa é eu seguir Jesus, esperando sempre que ele vai me conceder algo material. O primeiro ensinamento que nós podemos tirar dessa liturgia de hoje é esse: nós seguimos Jesus, nós fazemos uma experiência com Jesus, nós aprofundamos a nossa fé, porque nós cremos, porque nós acreditamos, porque nós vemos a identidade de Jesus. Uma pessoa que sempre fica atrás dos sinais de Jesus, uma pessoa que sempre quer uma saciedade física, material, é sinal de que ela precisa amadurecer a sua fé. Esse é o primeiro ensinamento. O segundo ensinamento, e aí nós podemos pensar na primeira leitura, porque a primeira leitura e o Evangelho estão em íntima conexão. A primeira leitura traz um relato do povo de Israel, está no capítulo 16 do Êxodo, é o capítulo seguinte à passagem do Mar Vermelho, e assim como aquelas pessoas queriam um sinal físico, que nós ouvimos no Evangelho, o povo de Israel também. Deus havia tirado o povo do Egito, Deus havia feito o povo passar a pé enxuto pelo Mar Vermelho, havia afogado os carros e os cavaleiros do faraó, Deus havia dado um sinal, e aí quando o povo caminhava pelo deserto de Sim, entra o capítulo 16 do Êxodo. O que a primeira leitura de hoje começa dizendo? Aquele mesmo povo que viu um sinal concreto de que Deus estava com ele, viu um sinal concreto de que Deus estava a seu favor, caminhou um pouco
começou a murmurar e se recordou do passado. Olha, por que nós vamos morrer aqui no deserto? Não era melhor que nós estivéssemos, né, lá no Egito, mesmo na escravidão, mesmo na humilhação, só que lá nós tínhamos carne e pão com fartura. Aqui nós podemos tirar um segundo ensinamento. Quem faz uma experiência concreta com Jesus, quem vai aprofundando a sua fé, quem faz uma experiência madura com a Santíssima Trindade, não vive mais no passado. Não se recorda mais do passado, não tem saudades do passado e principalmente daquele passado da escravidão. Nós não estamos mais no nosso passado. Eu não posso procurar o Padre Rafael de anos atrás, ou mesmo que seja um passado recente. Eu não estou mais lá. Eu não vivo mais no passado. Eu preciso fazer uma experiência com a Trindade e caminhar olhando para frente. Aí podemos pensar também na segunda leitura, revestir-se do homem novo, mudar a mentalidade, mudar o coração. Quem faz uma experiência concreta com a Santíssima Trindade, quem amadurece a sua fé, não vive mais no passado. E não julga as pessoas, não define as pessoas pelo passado dela. Não é o passado, não é um fato que manchou a história da pessoa que vai definir aquela pessoa. E nem a nossa vida. Deus nos ama, nos perdoa, temos um sacramento na igreja concreto que nos mostra isso. Deus nos dá a graça de recomeçar. Então não podemos mais viver no passado. Nesse mês de agosto também, a igreja celebra o mês das vocações aqui no Brasil. A palavra vocação, que vem do latim vocare, significa chamado. Então toda vocação dentro da igreja parte de um chamado de Deus. E nesse primeiro final de semana de agosto, a igreja dedica de modo especial aos ministros ordenados. O sacramento da ordem tem 3 graus: o diaconato, o presbiterato e o episcopado. Então, o que o catecismo da Igreja Católica diz que é o sacramento da ordem? O catecismo diz mais ou menos assim, não vou conseguir transmitir literalmente, que o sacramento da ordem é a continuidade na igreja até o fim dos tempos da missão que Cristo confiou aos apóstolos. Então, Cristo confiou aos apóstolos que pregassem, que batizassem, que celebrassem a Eucaristia, que dessem o perdão dos pecados, que celebrassem os sacramentos. Nós, ministros ordenados, cada um no seu grau, continuamos na igreja essa missão, que é uma missão grandiosa. Mas nós, gente, nós não somos super-heróis. Nós não somos perfeitos. Os apóstolos também não eram perfeitos. Em quantos episódios do Evangelho, nós vemos que Jesus corrigiu os apóstolos. Nós vemos que Jesus ia moldando os apóstolos. Nós, ministros ordenados, que acreditamos que fomos chamados por Deus, que exercemos uma missão importante, necessária, belíssima, nós também não somos perfeitos. Às vezes a pessoa olha para um padre, para um diácono, para um bispo, pensa que os ministros ordenados não têm problemas, não têm dificuldades, também às vezes ficam preocupados. Não, nós cremos que nós somos instrumentos de Deus para pregar o Evangelho, para batizar, para unir os casais do matrimônio, para trazer a Eucaristia, o pão da vida, mas nós também precisamos que vocês fiéis rezem por nós. Agradeçam pela nossa vocação, porque apesar das nossas imperfeições, nós trazemos a Eucaristia, nós damos o perdão dos pecados, nós batizamos, nós pregamos, mas vocês também precisam rezar por nós. E vou fazer um pedido, uma caridade, porque em 2 anos e meio de padre eu já vi muito, eu já estou até acostumado, mas é impressionante como que o povo coloca palavras na boca do padre, é interessante. Acho que quando chegar no juízo particular, Jesus pegar isso e eu falar, isso aí o senhor tira, eu não fiz não. Pode riscar isso daí. Porque o padre falou isso, o padre fez isso, eu fiz, eu falei. Não, o que eu fiz eu falo, eu assumo. Essa semana mesmo, vai atender uma pessoa, então, padre, o senhor falou, eu falei. Ah, mas o fulano falar, e vira o telefone sem fio, né? Um começa falando A, o outro falar mais 1, o outro falar mais 2, o outro falar mais 3, e a reputação do padre vai embora. Então, quando é bom perguntar para o padre, padre, o senhor falou? Padre, o senhor fez? O senhor realmente quer isso? O que foi esse mal entendido? Porque senão, gente, vai falando que o padre fez, que o padre falou, que o padre julgou, que o padre apontou dedo, que o padre está bravo, que o padre está...
Não, pergunta, olha, padre, é isso mesmo? É isso que aconteceu? Foi isso que o senhor falou? Então, agradeçamos a vocação dos ministros ordenados, de modo especial nesse final de semana. Mas também rezemos por aqueles que têm essa missão importante e essa missão belíssima dentro da igreja. O que o maná prefigurava, o que a multiplicação dos pães prefigurava, nós temos em concreto na Eucaristia. O pão da vida estará nesse altar daqui a alguns instantes. E quem traz o pão da vida dentro da igreja são os ministros ordenados, os padres e os bispos. Então rezemos para que a missão dos apóstolos continue dentro da igreja por meio dos ministros ordenados.